O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesta semana ainda do tempo de Natal, após a celebração da Epifania, em que Jesus se manifesta, ali representados pelos sábios do Oriente, como Senhor e Deus para todas as nações. A primeira leitura nos reforça, nos recorda que é pelo Espírito de Deus que reconhecemos Jesus como Filho de Deus. E esta vai ser exatamente a nossa comunhão mais profunda com o Senhor, através do seu Espírito reconhecê-lo como Senhor e Deus, como Deus e nosso Senhor. E a leitura do Evangelho nos abre esse horizonte exatamente para perceber que Jesus, ele ao andar sobre as águas, e lembrando que as águas ali, o mar pelo menos, nessa visão, apesar de não ser o Oceano Atlântico, mas o mar era a morada do Leviatã, e o Leviatã era o monstro responsável pelas tempestades, pelos naufrágios. Então era representado ali pelo mal, de alguma forma. Jesus caminhando sobre as águas significa que ele está acima de qualquer mal, no sentido de ser mais poderoso do que qualquer tipo de mal que possa existir. Caminhar sobre as águas, aí manifesta o seu poder como poder de Deus. Assim, o reconhecimento dele como Senhor e Deus depende dessa moção também do coração, do próprio Espírito que ali realiza. Dizia no final do Evangelho de hoje, eles ainda não tinham entendido ou compreendido nada porque seus corações estavam endurecidos. Lembrem-se que lá quando o povo de Deus, e representado por Moisés, diante do faraó, ali havia manifestado diversos sinais e o faraó permaneceu com o coração endurecido. O que significa então essa relação do coração endurecido? É que não se abriram à graça de Deus, faltou a graça de Deus. Não porque Deus não tenha dado, mas a abertura do coração é que não ocorreu. Deus respeita essa nossa liberdade e o livre-arbítrio para as nossas decisões, nossas escolhas. Então é necessário que a gente abra de fato o coração para se deixar mover pelo Espírito de Deus e reconhecer Jesus nos acontecimentos da nossa vida, nos acontecimentos de nossa história, que são situações muito concretas, nada distante, pelo contrário, muito próximo de cada um de nós. Que Deus então
continue nos dando a sua graça e a sua proteção.